meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2 do módulo 1 do nosso curso Descomplicando a Nova Lei de Licitações. Para esse momento, para essa aula, eu separei a temática que é de extrema importância para você que atua com licitações. As etapas do procedimento licitatório. Vejam que a nova lei de licitações inovou no ordenamento jurídico quando estabeleceu uma nova sequência das etapas a serem observadas no certame licitatório. Óbvio que a nova lei de licitações seguiu uma tendência que já existia no nosso ordenamento jurídico. Como assim, André, uma tendência? Porque a antiga lei do pregão, a lei 10.520, já previa uma inversão de fases entre habilitação e julgamento das propostas de preço formuladas, não só propostas de preço, mas propostas formuladas. Havia uma inversão nos moldes da lei 10.520. Na lei das PPPs também havia essa possibilidade de inversão de fases. Na lei do RDC também, regime diferenciado de contratação, havia essa possibilidade de inversão de fases. E na lei das estatais, uma lei mais recente, no ano 2016, foi estabelecida a possibilidade de inversão de fases entre habilitação e julgamento. A lei 8.666, originariamente, a lei já revogada 8.666/93, não previa essa possibilidade. Portanto, a administração pública primeiro habilitava as propostas formuladas pelas empresas, em verdade, habilitava as empresas e só depois analisava as propostas de todas as empresas habilitadas. Então, imaginemos, se 10 empresas resultaram habilitadas, as propostas de preço das 10 seriam julgadas numa etapa subsequente nos moldes da lei 8.666/93. Com a graça de Deus, porque essa era a etapa mais beligerante, que gerava mais litígio, interposição de recursos, a impetração do mandado de segurança, de procedimentos ordinários. Ora, graças a Deus, as etapas foram invertidas. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda que o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, repito, o artigo 17 da Lei 14.133 de 2021 previu as etapas a serem empregadas, a serem observadas num certame licitatório. A inobservância de uma dessas etapas, se o agente público que está ali promovendo a licitação, seja ele o agente de contratação ou equipe de apoio, se inobservada uma dessas etapas ou a sequência, o processo é nulo e, consequentemente, o contrato administrativo, da mesma forma, nulo. Porque haveria uma lesão ao princípio do devido processo legal. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, estabeleceu o princípio do devido processo legal. E se, diz a lei 9784/99, artigo 22, se a lei estabelecer um rigor formal, uma formalidade mais rigorosa, deve o agente público atribuir esse rigor formal estabelecido em lei. Não obstante o princípio do informalismo processual moderado, mas se a legislação disser, senhor gestor público, agente público, o senhor deve empregar tal formalidade, tal procedimento, está aqui previsto em lei. Não há discricionariedade neste caso, haverá uma vinculação. O agente público terá, sim, que empregar a formalidade prevista em lei, e quando se fala em licitações, essa formalidade foi estabelecida no artigo 17. De forma bem objetiva, eu vou dizer para vocês quais são essas etapas, mas vou explicar cada uma dessas etapas e indicar na nova lei de licitações onde estão tais etapas, indicando cada um dos dispositivos. E você, desde já, tome nota disso, faça o seu checklist. Você está aqui para aperfeiçoar a sua atuação enquanto profissional, você tem que ter um checklist de todos os artigos importantes para fins de atuação em licitações. Eu diria nas licitações públicas. O artigo 17 estabeleceu as etapas. Artigo 17 da Lei 14.133 de 2021. Mas nós temos a primeira etapa, que é a preparatória. A
fase preparatória, a etapa preparatória, como dito pela lei, ela foi prevista no artigo 18 e deve o agente público envolvido nas licitações confeccionar o edital. Veja, o edital é a regra do jogo, meus amigos e minhas amigas. O edital é a regra do jogo. É o edital que vai nortear todas as ações promovidas pela administração pública e também aquilo que o interessado, a empresa, né, o licitante, poderá fazer no certame licitatório. No edital deve constar tudo que há de necessário para que um certame licitatório resulte num contrato administrativo. Veja, no edital deve constar o objeto a ser adquirido. Lógico que o objeto tem que ser o necessário. Então, na fase preparatória, a administração pública, através de seus agentes públicos, vai verificar se aquele objeto realmente é necessário. Deve constar o valor limite a ser proposto pelos licitantes. Deve constar os requisitos para participação no certame licitatório, que nós chamamos de requisitos para fins de habilitação, habilitação jurídica, a habilitação técnica, econômico-financeira, fiscal, social, trabalhista, ou seja, os requisitos para que a empresa se habilite a participar no certame licitatório. Vai constar também os requisitos para a proposta. Porque, veja, a proposta ela não deve ser formulada de forma aleatória. Tem que respeitar um parâmetro. Não pode ser uma proposta, por exemplo, inexequível, que não possa ser executada, né? Não pode ser uma proposta, por exemplo, que seja formulada em valor superior àquele limite orçado em edital. Ou seja, a proposta tem critérios objetivos também estabelecidos no próprio edital. No edital vai constar o que a gente chama de, se for o caso, poderá constar no edital aquilo que nós chamamos de matriz de risco. O que é matriz de risco, André? O que é uma matriz de risco? Veja, é a alocação em edital de circunstâncias futuras, circunstâncias supervenientes. E essas circunstâncias supervenientes poderão desequilibrar a avença. Poderão desequilibrar essas circunstâncias, o contrato. E esse desequilíbrio, não obstante, se vier a ocorrer, essa circunstância que venha a desequilibrar a avença, o contrato, essa circunstância deve ser suportada pelo licitante vencedor. Mas para que isso ocorra, a administração pública já deve, desde já, colocar no edital essa superveniência, essa circunstância superveniente, e nós chamamos de matriz de risco. Não sou eu que chamo, é a nova lei de licitações no artigo 22. Olha, no edital, e aí muito cuidado, a administração pública deve buscar a aquisição de bens comuns. O artigo 20 da lei 14.133 veda a aquisição de bens de luxo pela administração pública. Porque entendeu o legislador que a administração pública deve buscar a contratação, a aquisição de bens que sejam necessários à prestação do serviço público. Portanto, vedou objetivamente no artigo 20 a aquisição de bens de luxo. Mas vejam, se é uma avença, na avença, eu diria, no edital, vai constar direitos e obrigações para a administração pública e para os licitantes, inclusive para o licitante vencedor, direitos e obrigações. Cuidado, veremos doravante que no contrato administrativo, será objeto de um curso específico, contratos administrativos, nós teremos as cláusulas exorbitantes. Já antecipo que cláusula exorbitante é aquela que exorbita a isonomia. Por quê? Pautado no princípio da supremacia do interesse público, entre o interesse público e o privado, o que prevalece é o interesse público. Muito bem. Ainda no edital vai constar, meus amigos, prestem bem atenção, vai constar o critério de julgamento. Mas peraí, André, critério de julgamento? O que é isso? Veja. Os critérios são objetivos. Eu diria, o critério precisa ser objetivo, porque o agente público ele vai julgar
dentre várias propostas formuladas, aquela que é a mais vantajosa para a administração, aquela que é mais vantajosa para a administração e não necessariamente a de menor preço. Mas calma, por que não necessariamente a de menor preço? Porque existem critérios diferentes. Existe aquele critério, sim, que quando utilizado pelo agente público, resultará na proposta de menor valor, mas não necessariamente. E onde é que vai constar esse critério de julgamento das propostas formuladas? Vai constar no edital. E o edital é confeccionado nos moldes do artigo 18 da Lei 14.133, artigo 18, na fase preparatória. Sim. Então, observem que nós estamos aqui listando para vocês, na verdade, eu estou listando para vocês, eu e minha equipe, na verdade, ninguém trabalha sozinho, mas sou eu que estou vos falando a partir de agora, né? Mas a minha equipe está por aqui, né? Trabalhando em conjunto, mesmo que virtualmente ou muitas vezes presencialmente, ninguém faz tudo sozinho. A gente faz o que se fizer. A vida é assim. Tudo que a gente faz na vida tem que fazer em conjunto. Mas voltando. Bom, lá no artigo 18 consta a fase preparatória. E como dito a vocês, existem elementos que devem constar no edital. Dentre eles, o critério de julgamento das propostas. Critérios e um só critério, repito, apenas um critério será inserido no edital. E aí nós vamos estudar doravante, no artigo 33 da Lei 14.133, todos os critérios. Nós teremos uma aula específica sobre os critérios de julgamento. Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance, maior percentual de desconto e maior retorno econômico. Estudaremos doravante. Ainda no edital, na fase preparatória, será estabelecida a modalidade da licitação, a modalidade a ser empregada, a ser utilizada no certame licitatório. Ora, amigos, prestem bem atenção. Modalidade é procedimento. Não confundir fases. São essas que nós vamos estudar agora. Estamos na fase preparatória ainda, tá? Estou fazendo para vocês aqui o checklist de tudo aquilo que deve constar no edital. Então, deve constar no edital a modalidade a ser respeitada, o procedimento a ser respeitado. Pregão eletrônico é a regra. Ah, André, mas é inviável promover um pregão eletrônico. Pode ser presencial? Sim, devidamente motivado. Trata-se de uma exceção, mas se assim ocorrer, se for inviável ou se for desinteressante para a administração pública promover o pregão eletrônico, o pregão presencial é permitido de forma excepcional, desde que motivado, mediante justificativa de fato e de direito, e deve constar no processo licitatório deve constar no processo licitatório a gravação em vídeo e áudio da sessão de julgamento das propostas. Muito cuidado. O pregão presencial estabelece a realização dele como modalidade deve necessariamente ser acompanhada da gravação da sessão de julgamento em vídeo e áudio. Isso foi estabelecido na própria Lei 14.133. Mas, como dito a vocês, pregão eletrônico, com aquisição de bens ou serviços comuns, concorrência, se for uma contratação em comum ou de engenharia, tá? O concurso público, contratação de mão de obra técnica, artística ou científica, o leilão para alienação de bens móveis ou imóveis e, por fim, a modalidade nova, o diálogo competitivo. Fiquem tranquilos, porque estamos só na fase preparatória do certame licitatório e essas modalidades serão trabalhadas doravante. Muito bem. Muito cuidado. Ainda no edital deve constar, presta bem atenção no que eu vou dizer, a possibilidade de interposição de recursos, sim. E a gente vai estudar qual é o momento apropriado para a interposição de recursos. Desde já eu quero dizer a você que
que os recursos administrativos, em regra, no âmbito da administração pública, no âmbito das licitações, repito, no âmbito das licitações, ele será interposto no prazo de 3 dias úteis. Repito, 3 dias úteis, a contar do julgamento das propostas, e vale dizer, 3 dias úteis, só retificando, a contar da data da ciência pelo licitante da habilitação ou desabilitação. Eu vou repetir isso. Veja, a contar da ciência quanto à habilitação ou desabilitação do licitante no certame, começa a fluir o prazo de 3 dias úteis para a interposição de recursos administrativos. E a bem da verdade é que a nova lei de licitações tratou de estabelecer um momento único para a interposição de recursos administrativos face ao julgamento das propostas ou face à habilitação ou desabilitação dos licitantes. Momento único que nós veremos na sequência. Mas vamos lá, fase preparatória, checklist bem montado, tranquilo? Você já tomou nota do artigo 17, já tomou nota do artigo 18, já tomou nota do artigo 20 da Lei 14.133, já falamos sobre a matriz de risco, que poderá constar no edital. Muito cuidado, se for uma obra de grande valor, uma obra pública de grande valor, a matriz de risco é necessária, deve constar no edital a matriz de risco, e eu quero que você entenda que esses requisitos para fins de confecção do edital estão no artigo 25 da Lei 14.133 de 2021. Repito, artigo 25. André, uma pergunta que me fora feita outrora. A gente recebe essas perguntas por alunos, enviadas por alunos, notadamente pelas redes sociais. Professor, pode ocorrer algum tipo de preferência num certame licitatório? Algum tipo de direcionamento para empresas que atuem com determinados objetos? A resposta é sim. Mas não seria lesão ao princípio da isonomia? Não. A própria lei tratou de estabelecer uma margem de preferência. Não seria bem um direcionamento, seria uma margem de preferência. A administração pública pode estabelecer cláusulas com margem de preferência para aquelas empresas que trabalhem com bens manufaturados, o artesão, ou, vale dizer, bens reciclados, ou bens, aqueles objetos recicláveis. Recicláveis não, reciclados, Isso você vai encontrar no artigo 26. Então, margem de preferência para aquelas empresas que atuam com bens manufaturados e também com bens reciclados. Show de bola? Tranquilão? Sossegado? Muito bem. Então, nós temos a fase preparatória, fase número 1. A fase preparatória, a fase de confecção do edital, realização de cotação de preço. Mas o que muito importa nessa fase preparatória é a fase é a confecção do edital. É bem verdade que para se chegar ao valor limite constante em edital, deve o agente público envolvido na confecção do edital promover uma cotação de preço, porque ele precisa verificar qual é o parâmetro de mercado daquele objeto, parâmetro financeiro de mercado daquele objeto a ser contratado pela administração pública. Para isso, pode utilizar o Portal Nacional de Compras Públicas. Nesse Portal Nacional de Compras Públicas, consta lá o parâmetro de mercado. Geralmente, os sites de tribunais de contas também constam neles, nos sites dos tribunais de contas dos estados, consta um parâmetro de mercado. Tá? Mas, se um município menor, enfim, pode sim o agente público solicitar de 3 empresas que atuem naquele segmento cotações que sim fundamentarão a confecção do edital e o estabelecimento do valor limite do objeto a ser contratado. Muito bem. Dito isso a vocês,
vem a etapa número 2. A etapa número 1 é a etapa preparatória de confecção do edital, requisitos do edital, artigo 25 da Lei 14.133. A etapa subsequente, a publicação do edital. A publicação do edital, e vale dizer, como dito a vocês outrora, o edital é a regra do jogo. Lembrem-se do princípio do julgamento objetivo das propostas, princípio da vinculação ao edital. São dois princípios que se correlacionam com o edital. O princípio do julgamento objetivo das propostas significa dizer, o agente público que julgará, os agentes públicos envolvidos no julgamento das propostas formuladas observarão aquele critério estabelecido no edital. E todos os interessados, seja administração pública ou licitantes, estarão vinculados aos regramentos estabelecidos em edital, princípio da vinculação edital e julgamento objetivo das propostas, respectivamente. Dito isso a vocês, o edital será publicado. Esse edital será publicado. Mas André, peraí, o edital vai ser publicado onde? Vejam. O edital deve ser publicado, além de desculpa, além de publicado, vou tomar uma aguinha aqui, né? Além de publicado no Portal Nacional de Compras Públicas, o PNCP, repito, Portal Nacional de Compras Públicas, além de publicado no Portal Nacional de Compras Públicas, esse edital deve ser publicado também no site, ou seja, no portal eletrônico da repartição. Coloca no portal eletrônico da repartição, coloca o edital no Portal Nacional de Compras Públicas. Todo e qualquer órgão público, toda e qualquer entidade pública pode e deve necessariamente acessar o Portal Nacional de Compras Públicas, porque é um portal que está sendo gerenciado, que é gerenciado pela União Federal, porque ela é, nos moldes da lei, competente para tal atribuição. Dito isso a vocês, publicado o edital, aí vejam. Etapa 2, publicação do edital. A etapa 3. Os interessados vão formular propostas. Não necessariamente proposta de preço, porque nós temos critérios diferentes a serem observados. O critério deve ser estabelecido no edital, fato. Como dito a vocês, menor preço, melhor técnica de preço, maior lance, na hipótese do leilão, maior desconto, percentual de desconto, maior retorno econômico. Um desses critérios, são 6, esses critérios foram estabelecidos no artigo 33, um deles vai constar no edital, tá? Mas vejam. As empresas na etapa 3 do certame licitatório, as empresas vão apresentar as propostas. Sim, vão apresentar as propostas. E essas propostas serão julgadas pela administração pública. Serão julgadas na etapa subsequente. A etapa de julgamento das propostas. Tranquilo? Então, nós temos a etapa 1, a etapa preparatória de confecção do edital e verificação da necessidade, das cláusulas a serem inseridas, minuta do contrato, deve constar também na etapa preparatória, lá no edital, enfim. Muito cuidado. O artigo 53, e ainda falando sobre a etapa preparatória, né, fazendo aqui um salto, voltando um pouquinho, porque eu não posso deixar de falar sobre isso, a assessoria jurídica ganha enorme importância quanto à sua atuação nos moldes da Lei 14.133 de 2021. A advocacia pública ou a assessoria jurídica promoverá um controle de legalidade, um controle de juridicidade. É isso que eu estou dizendo a vocês. O controle de legalidade quanto ao edital que foi preparado na etapa preparatória, né? Sem querer ser redundante, foi preparado por agentes públicos, não necessariamente por advogados. Esse edital, confeccionado na etapa preparatória, antes de sua publicação, passará pela assessoria jurídica. Anote aí o artigo 53 da Lei 14.133 de 2021. O artigo 53 obriga, antes
da publicação do edital, após o término da etapa preparatória e antes da publicação, deve a assessoria jurídica ser provocada para se manifestar quanto à legalidade ou ilegalidade da minuta do edital. Muito bem, artigo 53 da Lei 97, eu diria, da Lei 14.133 de 2021. E aí, voltando, fase preparatória vencida, parecer jurídico proferido, emitido, publica seu edital, etapa 2, nos moldes do artigo 17. Uma vez publicado o edital no Portal Nacional de Compras Públicas e no site da repartição, ou seja, na plataforma eletrônica da repartição, as propostas serão entregues à administração pública, que, na etapa subsequente, na etapa 4, vai julgar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E essa proposta mais vantajosa para a administração pública será considerada a única vencedora. E essa empresa que teve a sua proposta julgada vencedora, seguirá para a etapa subsequente, que é a etapa de habilitação. Mas calma. André, a etapa de julgamento e a etapa de apresentação das propostas, onde é que consta na Lei 14.133 de 2021? Vamos por parte, né? Os requisitos para o edital estão no 25. No artigo 55, repito, no artigo 55, consta lá a etapa de apresentação das propostas, não necessariamente proposta de preço, como já dito. E no artigo 56 foi estabelecido a etapa do julgamento das propostas. Artigo 56, anotem, 55, etapa de apresentação das propostas. Artigo 56 da Lei 14.133, julgamento, etapa de julgamento das propostas. Show de bola? Então, dentre aquelas empresas que formularam as propostas, na etapa 4, né? Etapa 1, preparatória, etapa 2, etapa de publicação do edital, etapa 3, apresentação das propostas, etapa 4, julgamento das propostas. Portanto, aquela empresa vencedora da etapa 4, julgamento das propostas, as demais propostas serão desclassificadas, as demais propostas que não julgadas vencedoras. Porque a administração pública encontrará apenas, a depender do certame, a depender do objeto, se o objeto não foi segregado, né? Se a licitação não foi formulada em lotes, mas se foi um lote único, um objeto único, uma empresa apenas será considerada a vencedora e essa única empresa seguirá para a etapa seguinte, que é a etapa de habilitação. E nessa etapa de habilitação serão observados os critérios objetivos previstos em lei. Quais são os requisitos para fins de habilitação? Artigo 62, repito, artigo 62 da Lei artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, artigo 62 da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Quais são os requisitos? Habilitação jurídica, contrato social, CNPJ, enfim, identidade CPF dos sócios. Tá? E muito cuidado, você que é agente público, quando do recebimento desses documentos, né, tudo eletrônico, você, se for presencial, porque é possível, você pode exigir a apresentação dos originais pelo licitante que está ali naquele momento se habilitando. Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira e habilitação fiscal, social e previdenciária. Depois dessa etapa, que é a etapa de habilitação, doravante, a empresa que se sentir prejudicada poderá interpor recursos administrativos. Eu vou encerrar por aqui essa aula, mas vou tornar a conversar com vocês na aula subsequente acerca das etapas do certame licitatório. Até a próxima.